Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí terminando a semana, né? Sexta-feira. Ontem nós falamos sobre a própria divindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, na distribuição dos dons. É tão importante como Deus trabalha conosco, né? Como Deus age na nossa vida. E Deus, o Pai, trabalha através do Espírito Santo na distribuição de dons, através do senhorio de Jesus, né? Nos serviços ministeriais que o pessoal faz para a igreja, trabalha para o Senhor. E nesse contexto, a gente entende que o Senhor trabalha, o Senhor efetua na nossa vida e os resultados dos nossos dons, dos nossos serviços, é fruto da ação de Deus na minha vida e na sua vida. Ou seja, é Ele que distribui, a divindade distribui os dons, a divindade nos dá o serviço para a gente fazer, e é ela, a divindade, que faz em nós o resultado. Somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quando a gente sabe disso, realmente a gente precisa ter humildade no coração e reconhecer que nós não somos o, o fundamental. Quem é fundamental é Deus. E na mensagem de hoje, aí nós vamos entender vamos dizer assim, os dons especificamente do Espírito Santo. Porque primeiro Paulo chega a falar da distribuição dos dons, né, mesmo Espírito, ou seja, é ele que distribui, fala do Senhor e tal, e aí no verso 8 em diante, ele fala essa palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação. Note que existem muitos dons compostos, né? Variedades de língua, não é só dons de língua, de variedade. Não é simplesmente milagres, são operações de milagres, são duas coisas juntas. Dons de curar, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então, o que, que é isso? O que, que é isso no original? E hoje nós vamos entender que textos são esses, que dons são esses específicos no original. A gente já aprendeu alguns tipos de dons em Efésios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, né? Pastores e mestres estão juntos ali. A gente já aprendeu em Romanos, né? O dom de profecia. Aqui vai falar de novo de profecia, mas dom de profecia, contribuição, agir de misericórdia, dons, agir de misericórdia. Está lá em Romanos 12, verso 8, né? Tal, misericórdia, o que preside com sabedoria, e aí vem falando algumas coisas, o que ensina, esmero, exorta. Então, note que isso são dons. E agora nós vamos entender alguns dons mais específicos, que é o que a gente muitas vezes na comunidade cristã se fala. Ninguém fica falando muito na exortação, nos ensinamentos, serviço, né? Apesar de ser muito importante ali os dons de Romanos capítulo 12, o pessoal se esquenta ou investe mais nisso aqui. Não, dom de línguas, dom de milagres e tal. E a gente vai ver isso aí. Se você quer assistir ou se não se lembra mais dos dons de Romanos, assista aí na semana passada dons do Espírito Santo em Romanos e também em Efésios, tá ok? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, agora nós vamos ver os dons propriamente falados aqui. A gente já viu nos outros textos. E ontem foi o preparo para que a gente pudesse entender que o Senhor trabalha em nossas vidas. Então, abra nossa mente e nos ajude a reconhecer a tua bênção, a tua vida em nós, em nome de Jesus. Amém. O verso 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito, e aí começa, né?
Essa parte no original é visto que o qual, o dom, é dado a alguém. Nunca se esqueça, essa palavra dado, que aqui foi traduzido por dada, né? Dada, mediante, ou seja, dada significa dar de vontade própria. Tá aqui, eu até traduzi aqui, ó, de livre e espontânea vontade. É o Espírito Santo que nos dá de livre e espontânea vontade. Ele que dá. Como ele vai dar, pastor? Não sei. De que forma que ele vai nos dar? Também não sei. Mas é o Espírito Santo que dá de livre e espontânea vontade. Ele faz independente de nós, ok? Por isso que a Bíblia diz que quando você tem falta de sabedoria, você sente que falta sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar. Então, nesse contexto, aí ele começa, né? E essa expressão aqui no original, essa expressão aqui, mediante o Espírito, essa palavra mediante, a gente entenderia por meio, né? Através dele. E é, mas só que tem uma, vamos dizer assim, já fala antes, tá? Quando o texto está querendo dizer aqui, ó, visto que o qual é dado a alguém, então essa inicial aí, visto que o qual que, o dom, porque o verso 7 está dizendo, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, a manifestação, a realização, as coisas que acontecem é dada a cada um. E aí, o verso 8, visto, aí tá, porque a um, não, visto que o qual, que qual é esse? A manifestação. Que manifestação? Do dom. Então, é o dom. Dado a alguém, dado de livre e espontânea vontade. Essa mediante ao Espírito foi traduzido por mediante, mas no sentido original é do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, queridos, tudo que a gente faz, olha só o que eu estou querendo dizer. O que a gente faz como dom do Espírito Santo, tudo é do começo ao fim pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo do começo ao fim. Pastor, mas tem gente falsificando dons? Tem. É por isso que não vai para o céu. É por isso que vai dizer para o Senhor: eu expulsei demônios, eu fiz isso no teu nome, eu. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Queridos e queridas, não estou pregando santidade mais uma vez. Essa santidade aí irrestrita, né? E é assim, impecabilidade. E, e eu tenho até medo de falar isso, porque também não quero ir para o outro lado. Não, porque vocês podem pecar, basta pedir perdão. Não. Tem gente aí fora querendo, ao atualizar a Bíblia. Para mim, não precisa atualizar a Bíblia, basta a gente andar com o Senhor, que a gente vai entender o que a palavra de Deus está falando. Um servo de Deus vai entender isso. Atualizar a Bíblia é quando a gente não quer mudar. O foco está em nós. Por que as pessoas são assim? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Aí a gente assume, porque a Bíblia era assim e tal. Isso já passou, isso já foi há 2.000 anos atrás. Mas Deus não mudou. Jesus veio na plenitude dos tempos. A palavra plenitude é no tempo certo. Então ele tinha que ter vindo, por estes, ele teria que ter vindo agora, não no passado. Porque ele não veio, então, na plenitude dos tempos. Isso também tem que ser atualizado. Não vou entrar nesse mérito, mas quando você estuda aqui, aí você vê os dons específicos. Vamos ver os dons? Um é palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? A palavra aí é logos, né? Logos, aquele fala, quando a gente lê em João, no princípio era o verbo, a palavra é logos ali, o verbo, logos. O que significa isso? Obviamente, no sentido mais amplo, é Jesus. Mas o seu sentido primário é
o ato de falar, por isso o verbo, né? O verbo, o ato de falar. A palavra proferida a viva voz. E Deus disse: haja luz, houve luz. Para João, o esse eu disse é Jesus, porque ele é o verbo. E Deus disse: haja luz, haja. Está falando de verbo. Haja luz e houve luz. Foi a consequência. Então, para João, o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, a palavra logos aí, palavra, que é em alguns para Cristo é traduzido como verbo, porque não é só simplesmente uma palavra, é uma palavra em ação. Então vamos lá, é o sentido de dizer, de falar, ato de falar, palavra proferida que expressa uma concepção de ideia. Ponto. É uma palavra de sabedoria. Sabedoria, do grego sofia, né? Tem gente que tem esse nome, né? Normalmente são meninas, né? Do sexo feminino aí. Desculpa a redundância, né? Porque hoje em dia tem muitas meninas que não são desse sexo que o Senhor criou. No entanto, a palavra Sofia é sentido de sábio, de claro, claro no sentido de tornar claro. Ficou claro, não é assim que às vezes o professor está falando e ficou claro? Ah, ficou. Então é nesse sentido, tá? Sabedoria. O que significa sabedoria? A inteligência ampla e completa, usado sobre diversos assuntos. Então, palavra de sabedoria é o ato de falar, é o ato de dizer sabedoria relacionada a diversos assuntos. Ato de pode também ser interpretar sonhos e visões. Vamos dizer aí, mais sonhos específicos. Ato de interpretar sonhos e de sempre dar conselhos sábios. Então, palavra de sabedoria é alguém que fala, que diz conhecimento de diversos assuntos, tá? Que interpreta sonhos e que dá conselhos sábios. Note que quando eu estou falando de conselhos sábios, sobre diversas coisas. Por exemplo, normalmente, quem tem esses dons? Um líder. Quando eu estou falando líder, líder mesmo. Por exemplo, da Igreja Católica, um padre. Uma igreja evangélica, um pastor. Um outro irmão, um ancião, um diácono também, alguém de mais experiência. Você está começando um trabalho, um emprego, e você sabe que aquela outra pessoa já está naquele ramo há muito tempo. O que você faz? Você vai até aquela pessoa e pede uma orientação. Olha, eu tô entrando aí no ramo agora do comércio. O que é bom para ser um bom comerciante? Aí aquela pessoa fala algo para você, te dá alguns conselhos de sabedoria. É esse contexto. Lógico, eu estou trazendo para o dia a dia. É lógico que a gente vai aplicar as coisas da igreja, né? Como funcionar, como entender. Mas essa palavra de sabedoria não é só o conhecimento da igreja. É conhecimento geral, em tudo. Um servo de Deus tem conhecimento em tudo? Aí eu poderia dizer para você o seguinte: sim e não. Por que sim? Porque ele tem amplo acesso a várias pessoas. E ele conversa com essas pessoas e ele adquire conhecimento dessas pessoas. Concorda comigo? Um pastor, por exemplo, vai fazer a visita a um gerente de banco. O que ele tem que conversar numa de suas conversas? Não é perguntar quanto é a taxa de juro, mas ele pode tirar na conversa algumas dúvidas para ele conhecer, até ter para ele ter um ponto de contato com aquele gerente de banco, falar alguma coisa. Ele não pode simplesmente chegar e vir fazer uma oração, vou fazer a leitura, você está doente. Não, não. Você vai conversar com o médico, você vai perguntar alguma coisa dali do âmbito geral. E é nesse contexto que também, muitas vezes, a pessoa, quebrando o gelo, também pergunta. Então, você adquire ali aquele conhecimento. Por exemplo, uma vez eu fui
a um rapaz que, lá na Bahia, que ele era plantador de laranja. Na minha cabeça, era simplesmente a semente da laranja e colocasse lá. Ele falou que dá, mas as melhores laranjas é enxerto, né? Onde tinha o limão e tal, e ele enxertava ali e aquele pé virava laranja. Enxerto? É, aí eu consegui compreender quando Jesus fala, voz a videira, eu sou os ramos, eu corto, meu pai poda, né? Enxerta de novo. Aí eu fui começar a entender esses contextos. É um conhecimento, não esqueci mais. Então, queridos, note, é, essa é a palavra de sabedoria, tá bom? Conhecimento e práticas de uma vida cristã. Então, nessa parte é você, a pessoa te explicar, falar. A outra é palavra de conhecimento. E qual a diferença de sabedoria para conhecimento? Porque a palavra conhecimento aí, palavra mesmo, logos, o ato de falar, o ato de você transformar em ideia, né, aquilo que está na sua mente. Então, você está falando. Naquele contexto, o conhecimento é o chegar a saber. Enquanto que Sofia significava se tornar claro, ser sábio, o conhecimento é você não simplesmente ser sábio, é tornar, perdão, é chegar a saber. Então, o que, que é isso? De maneira especial, é o conhecimento geral da religião cristã. Note que a sabedoria é sabedoria em todos os âmbitos da vida. Então, a pessoa adquire o conhecimento e ela passa, ela não começa conhecendo tudo, mas ela começa primeiro pela palavra de Deus e depois com os relacionamentos ela começa a adquirir conhecimento. Que a gente fala muito conhecimento e sabedoria e acaba confundindo. Mas no sentido original, isso que eu estou falando é adquirir sabedoria. Ela vai estar adquirindo sabedoria através do conhecimento, ela vai adquirindo sabedoria, ela vai colocando e vai administrando a sabedoria que ela adquiriu. No caso do conhecimento, de maneira especial aqui, palavra de conhecimento é conhecimento geral da religião. Conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo desta religião. Então, saber vamos dizer aí, minuciosamente algumas coisas. Ah, por que que tem que ter Santa Ceia? Por que o batismo? E aí? Quem explica, quem fala, que pode ser um professor, uma escola sabatina, né? Um professor de classes, um instrutor bíblico, é conhecimento, é palavra de conhecimento. Quando é um conselho, pode ser também referente à igreja, mas um conselho de maneira geral, palavra de sabedoria. Aí depois vem dons de curar. O que que seria dons de curar? A palavra dons vem no sentido de fazer algo agradável, algo confortável, a favor de alguém que não merece. Então, você usar de dom com alguém é você fazer aquilo que Deus já fez com você. Você não merecia, mas Deus te deu. Aquela pessoa não merece. Dons de curar, no específico, a pessoa não merece ser curada. E aí, ela é curada. Isso é interessante a gente saber, porque quando a gente lê na Bíblia, a gente vê que a gente sempre dá justificativa, até na época dos discípulos. Note que quando chegaram para Pedro, a irmã Dorcas morreu, ela era tão boa e tal. A gente sempre dá justificativa, ela não podia morrer. Pedro foi e efetuou a cura. Mas o sentido original, ninguém merece. Mas por que você faz? Você se compadece, porque Deus se compadeceu. Pastor, mas por que que a gente ora muitas vezes e a pessoa não é curada? Aí a gente diz assim, porque depende dos propósitos de Deus. Isso é uma resposta mais vazia, porque a gente não é Deus, mas você pode
pedir para Deus fazer algo diferente. Você pode pedir, Senhor, faça um milagre. Senhor, mude isso. Talvez você diga assim para mim, pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que determinar a Deus? Não, nós temos que ter intimidade com Deus. Percebe? Eu não consigo ver essas pessoas com esses dons pecando à torta e à direita. Não consigo. Não consigo ver essas mesmas pessoas com estes dons que eu estou explicando para você no sentido original, no boteco, adulterando, fornicando, usando drogas, bebendo, roubando. Eu não consigo. Não tem como a pessoa ser isso e fazer isso. Eu não consigo. Eu não faço nada disso que eu acabei de falar. No entanto, não sou pecador. Tenho uma areolazinha aqui e eu já estou indo para o céu. Tenho umas asas aqui que vocês não percebem. É isso? Não, não. Quanto mais você andar com o Senhor, mais você vai ver o que o Senhor quer para você. Porque Ele que faz, Ele efetua na sua vida. As ações dos seus dons vão funcionar porque é Ele que faz. Pedro ressuscitou a irmã Dorcas, não foi porque ela era bondosa. Ela era bondosa porque ela conhecia Deus. E quando Deus a ressuscitou por intermédio de Pedro, Deus apenas estava usando Pedro para efetuar o dom. Porque Deus se compadece da gente, queridos. Porque mesmo que a gente morra e a gente seja um bom homem, uma boa mulher diante das nossas vistas, e agora eu estou falando no sentido mesmo, era bom homem, temos falhas, mas no geral você sabe dizer, não, aquele ali é um bom homem, pastor, aquela ali é uma boa mulher. Quando a pessoa está dizendo isso, ela não está dizendo que nunca tem falhas. Ela entende que tem falhas, mas quando você olha no geral, quando você aperta e espreme, aquele ali é um bom homem, pastor. Aquela ali é uma boa mulher. Que pena que faleceu. Era um grande homem de Deus. Era uma grande mulher. E o Senhor entende isso. Naquele contexto, o Senhor ressuscitou. Mas em algum momento a irmã Dorcas faleceu novamente. Ela já não está no nosso meio mais. E até aonde a gente sabe, ela não subiu aos céus. Então a gente entende que ela está aguardando a manhã da ressurreição. Para que Deus dá o dom de curar? A palavra cura aí é sarar, curar. É um remédio, é um medicamento. Muitas vezes o médico faz isso, o farmacêutico também faz isso. Mas você pode colocar no sentido espiritual de alguém que ora por outro, de alguém que coloca a mão. Mas note, não é assim, a pessoa está com a lepra e colocou e curou. Pode ser em algum momento? Pode. Mas o termo dons de curar é você fazer um favor a alguém que não merece. É um dom extraordinário que distingue certos cristãos. Por que distingue certos cristãos? Porque tem muitos cristãos que eu falei para você, agora, um pouquinho atrás, que faz todas essas coisas e diz que é ser cristão. Só que eu não consigo identificar uma pessoa que está matando, roubando, fazendo isso como um cristão. Ela pode ter suas lutas e está lutando com elas, mas não tem uma coisa com a outra. Agora, por que tem poder? Porque quem faz o poder ou quem dá o poder é o Senhor. E essa expressão dons aqui tem a ver com fé, conhecimento, santidade, virtude, santidade. Uma pessoa que tem esses dons, ela precisa estar firme nisso. Por isso ela cura. Precisamos de mais desses dons? Precisamos. Na verdade, de mais gente consagrada a Deus. Porque os consagrados vão ter a palavra certa de sabedoria, a palavra certa do conhecimento. E havendo a necessidade de orar por uma cura, eles vão saber, porque andam com Deus. Pedro ressuscitou algumas pessoas, ele não ressuscitou todas.
Jesus Cristo poderia ter ressuscitado tudo. Não ressuscitou, ressuscitou alguns. Tudo tem um propósito. O texto seguinte fala de operações de milagre. Essa palavra operações, operação em específico, é resultado, é o resultado da operação. Milagres. A palavra milagres é força, habilidade, poder inerente que reside em uma pessoa e reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Cristo tinha esse poder. Nós não temos esse poder inerente. Ele tinha, nós não temos. No entanto, aqui ainda diz, ou que uma pessoa ou coisa pode desenvolver. Nós podemos desenvolver esse poder. Poder mesmo. Eu coloquei o exemplo, a pessoa está cantando, e ela está cantando com tanta fervor a Deus, sabe? Com tanta dedicação a Deus, que as pessoas da plateia param e ficam ouvindo, 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 e quando ela termina, as pessoas falam o quê? Amém. Aí as pessoas ficam, olha, eu me arrepiei. Sentimos poder naquilo que ela cantou. Um pregador falando com firmeza. Muitas vezes a gente é tocado, a gente sentiu o poder da palavra. Eu não estou falando simplesmente de expressões vazias. Numa oração, nós podemos sentir esse poder vindo daquela pessoa. Neste contexto, dons de curar. Você orar por alguém e alguém levantar, ter uma recuperação, mesmo que depois morra, porque do mesmo jeito que a irmã Dorcas faleceu, foi ressuscitada, e naquele momento a pessoa foi mexida, mexeram com ela. Ela alterou a vida que estava. Isso é poder. E o poder não é inerente em nós. Ele pode ser adquirido com conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Ok? Então, poder para fazer milagre, poder inerente, o Senhor Jesus tinha. Nós não temos, mas nós podemos desenvolver se andarmos com Deus. E milagres é de maneira geral, não é simplesmente curar ou isso ou aquilo. Profecias é o sentido de voz profética, é você revelar o pensamento de Deus, tá? Isso eu já falei nos outros textos. E aí vem discernimento de espíritos. E, queridos, discernimento é a habilidade de discernir, de julgar, no sentido de separar. Você separa as coisas. E espíritos? Que espírito é esse? É lógico, na sua referência maior, a palavra espírito aí é Espírito Santo, é do grego pneuma. Mas num dos sentidos dessa expressão espírito, pode significar um espírito superior ao homem, contudo inferior a Deus. Um anjo, no sentido mal, né, pode ser usado como demônios, espíritos maus, aqueles que podem estar habitando em corpos humanos. Ou o sentido de à disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Então pode ter a pessoa que tem esse dom, ela discerne se aquilo vem de Deus, se aquilo não vem de Deus. Paulo, ele não fala, João também, o apóstolo João, principalmente, que devemos provar os espíritos. Então, é discernimento, é julgamento. Quando você vai estudar alguma coisa, isso aqui é de Deus ou não é? Note que eu não estou entrando num centro de macumba, um centro disso, não. É quando alguém se diz mensageiro de Deus e me fala. Eu tenho que discernir o espírito. De que espírito ele está falando? E aí eu termino com os dons de línguas, variedade de línguas e interpretação. Essa expressão variedade de línguas é o sentido de parente, família, variedade, parente, família. Ou seja, línguas parentais, línguas entre família, as variedades de língua. Existem línguas que surgiram, todas surgiram, né? Ali a gente entende que surgiu na divisão, lá de Babel, mas a gente entende também aqui que essa variedade, o sentido aqui, variedade de línguas, são línguas que foram parecidas. Será que talvez português, espanhol? Por que eu estou dizendo isso? Porque o português não é igual ao japonês, por exemplo. Não tem nenhum parente lá. O alemão com o inglês tem algo parecido lá.
Então, assim, eu entendo essa variedade como isso, esses parentes, até porque variedade está dizendo aqui que é parente, família. Então, é isso. De línguas, línguas, idioma ou dialeto usado por uma pessoa em particular. Não é um som que ninguém entende. É uma língua que já existe. Variedade de língua é uma língua que já existe e a capacidade de você falar outros idiomas parentais. No original seria isso. Pode ter alguém que fale o português e o japonês? Pode, mas de maneira especial, a variedade de línguas são aqueles que falam vários idiomas de línguas em família. E interpretação de línguas? A palavra interpretação é o sentido de explicar em palavras. Interpretar. Não é interpretar sonhos, não. É interpretar as línguas. Esse é o objetivo aí, tá? Então, é interpretar do que foi dito. Aquilo que está obscuro, né? Um alemão vai estar falando lá, você fica assim, eu não sei o que, que ele está falando. E o outro interpreta, o outro explica em palavras o que, que o outro está dizendo. Tá bom? Esse é o sentido. Deus trabalha na nossa vida. Nunca se esqueça disso. E Deus usa esses dons. Quer você se entregar nas mãos de Deus para a gente, se for da vontade de Deus, participar desses dons? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, eterno Deus, estamos terminando este momento. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe, nos dê a tua paz. Ajuda-nos, Senhor, sobre estes dons a fazer o melhor por ti. Nos ajude a entender que é o Senhor que faz em nós. Em nome de Jesus. Amém.